Seguindo no curso Professor Padrão, as práticas pedagógicas vivas de Freinet, o número 6 do nosso material didático, Freinet e a aula passeio. Freinet conduzia as crianças em passeios e depois os estimulava a redigirem as observações durante o passeio. Era a criação do estudo de campo na área pedagógica. E nós sabemos que o estudo de campo hoje ele é super valorizado, principalmente para alguns que vão estudar, por exemplo, antropologia cultural, né? Antropologia, você percebe a necessidade de você conviver com aquele grupo estudado. Freinet é considerado o elaborador das aulas de descobertas e dos jornais de classe, né? Então, aulas de descobertas, por quê? Porque as crianças vão para o campo, vão para uma aula passeio e lá, durante esse passeio, elas estarão fazendo anotações, estarão participando, né, da aula sobre aquele tema. Isso é muito motivador para a criança, isso é muito motivador para o adulto. Participar. Eu conheço história de professores que relataram terem conseguido conter determinados alunos que eram extremamente bagunceiros, exatamente por colocá-lo para participar da aula, participar de atividades. A criança que às vezes é bagunceira é por ela ser hiperativa. Então dê alguma atividade para essa criança, senão ela vai estar fazendo alguma coisa, acabar quebrando algo, mexendo com o amiguinho, né? Então dê atividade para a criança. As aulas de Freinet, elas por isso foram chamadas também de aulas de descobertas. E nos jornais de classe, por quê? Porque ele começou, a partir das anotações das crianças, a partir do que as crianças falavam, ele começou a gerar pensamentos em jornais. E aquilo acabou gerando até uma comunicação entre professores, né, de escolas diversas, o que foi considerado muito positivo e hoje todos concordam, é muito positivo. As aulas de descobertas era a prática de levar o aluno para o mundo exterior, para fora da sala de aula, e aplicar o conhecimento da sala de aula à realidade do mundo de cada um. Então, no meio teológico, nós podemos fazer isso com as crianças. Vamos, olha, hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos ficar ali na frente da igreja, vamos terminar a aula um pouquinho antes, vamos ficar na frente da igreja, vamos entregar um folheto para alguém, vamos dizer, Jesus te ama. Só isso que vocês vão falar. E depois, pega essa criança e fala, olha, você poderia relatar como foi a sua experiência? Me fala como foi a sua experiência que eu vou escrever. Ou se já é uma criança mais desenvolvida, que escreve bem, cada um escreve como foi a sua experiência ao entregar um folheto e dizer Jesus te ama. Certamente terão pessoas que vão ficar felizes e achar até bonita a atitude daquela criança. Esse princípio de levar a criança para o campo, você vai ter oportunidade de falar para essas crianças, olha, o que você fez ali, você pode ter tirado uma alma que estava caminhando para o inferno e levado essa alma a caminhar para o céu. Então, mostrar a importância desse momento para a criança. O comentário prossegue. O educador cristão deve estimular seus alunos a redigirem textos descrevendo sermões, palestras e diálogos com outros cristãos. Então, também, se você está, por exemplo, numa classe de adolescente, de 12 a 14 anos, normalmente são as nossas classes de adolescentes, diga para ele, olha, vocês vão observar o sermão que será pregado hoje à noite, você vai estar com uma caneta e faça uma observação de 3 linhas. Destaque algum ponto do sermão, coloque as crianças para participar, coloque o adolescente para participar, coloque o jovem para participar.
Então, eles redigirem algum texto, fazerem algum comentário, isso gera uma grande motivação na criança. O resultado foi positivo com Freinet e será também com o educador cristão. E Freinet, ele tinha uma frase também, um pensamento que ele dizia: a vida se aprende pela vida. Eu fui criado na Assembleia de Deus e eu vi muitas pessoas que eles eram colocados às vezes para dar aula, ele não tinha nem muita experiência, okay? Mas ele foi colocado ali para treinar. O bom é que o professor ele faça o seguinte: ele comece a treinar os alunos para que eles um dia, se precisarem serem improvisados numa classe, eles já têm alguma prática. Eu fazia isso em 1985 na classe de escola dominical que eu dirigia. Eu pegava um ponto da revista e falava: olha, o aluno tal terá 5 minutos para comentar sobre esse ponto na semana que vem. Então eu começava a aula, fazia a explicação, depois, agora chegou no ponto que ficou na responsabilidade do aluno X. Ele se levantava, fazia uma explicação naquele ponto e depois se assentava. Então, aqueles 5 minutinhos ali era muito motivador para aqueles alunos. E teve alunos que saíram daquela classe, daquele treinamento, que acabaram por se desenvolver como professor. Então, a vida se aprende pela vida, né? Coloque os seus alunos para falarem durante 5 minutos, é muito, 3 minutos. Pense uma maneira de colocar os seus alunos na frente da classe para ele começar a desenvolver, primeiro, essa arte de falar em público, que não é fácil, né? A pessoa que às vezes não tem a prática, ela fica muito nervosa, mas se ela começar ali na classe, onde ela é bem conhecida, falando poucos minutinhos, ela vai começar a desenvolver a tranquilidade. E um segundo ponto que será desenvolvido será exatamente a prática dela pesquisar. Bom, eu vou falar ali durante 5 minutos, eu quero ver algo a mais sobre esse tópico aqui da revista, para poder enriquecer esse tema. E aí o professor pode até ajudar esse aluno. Então, a proposta de Freinet é exatamente levar o aluno ao campo da prática. E isso é verdade, é comprovado que a pessoa praticando, ela se desenvolve mais. Eu comparo a educação à fé. Jesus Cristo certa vez disse para os discípulos, né, que eles deveriam buscar crescer no conhecimento. E às vezes eles não conseguindo executar uma determinada obra, eles chegaram para Jesus e disseram, né, acrescenta-nos fé. Então Jesus passou uma incumbência para eles, eles foram orar, né, e não conseguiram expulsar um determinado demônio, então eles pedem, Senhor, acrescenta-nos fé. Esse pedido deles foi sábio. Eles não pediram para Jesus lhes dar fé, eles pediram para Jesus acrescentar. Significa que eles já tinham algo, eles já tinham um pouco de fé, precisava ser acrescentada. Então eu comparo o crescimento do conhecimento ao crescimento da fé. A criança, o aluno que vai ser colocado ali em uma prática, ele vai começar aos poucos e vai lhe sendo acrescentado conhecimento, acrescentado, né, a prática de falar para outros. Então toda essa prática vai ajudar o desenvolvimento do aluno, assim como nós desenvolvemos também a prática da fé.